CBN Esportes Campinas. 11h34 de volta com o CBN Esportes Campinas. E agora pra gente bater um papo com esse cara que é um baita de um profissional, mas também amigo nosso. Gosta de sofrer também, viu, Carlão? Gosta de raça negra, assim, Isso, gosta de raça negra. Aquelas músicas aquelas sofridas, principalmente de final de semana. Ele sofre, que é uma barbaridade. Às vezes... Que coisa, né? Às vezes comemora, mas na maioria das vezes dá uma sofrida. Doutor João Felipe Aitioli, bom dia, doutor. Prazer recebê-lo aqui no CBN Esportes. Bom dia, Pio, Carlão, Lupa. Um prazer falar com vocês novamente. Doutor, a gente prometeu na sexta-feira aqui para o nosso ouvinte, aí já te agradecendo imediatamente a sua resposta, né? Já combinando essa participação, porque nos chamou a atenção e chamou muita atenção também dos nossos ouvintes, né? Foi o principal assunto aqui no CBN Esportes na sexta-feira sobre a punição imposta a Eduardo Bauerman, apenas 12 partidas, e há quem diga ainda que vem recurso por aí, talvez nem isso o Bauerman tenha que cumprir, aquela história de que, mas é porque no fim das contas ele acabou não fazendo o que ele tinha combinado com os apostadores, aquela história toda. Para vocês, juridicamente falando, chamou a atenção também essa punição, doutor? Então, Pio, eu até tenho comentado sobre isso, eu tenho mantido uma posição coerente desde o princípio. Desde que começou a aparecer essas questões das denúncias, principalmente aquelas mais escancaradas, mais claras das participações dos atletas ou que intencionaram participar, eu defendi e continuo defendendo que deva haver o banimento. No caso específico do Bauerman, me chamou muito a atenção ter sido desqualificada a denúncia para conduta antiética no esporte, justamente porque ele não teria atingido o objetivo, teve que devolver, pagar para os criminosos, mas isso tem um aspecto tem uma importância, na verdade, para a esfera criminal e, eventualmente, para a esfera civil. Mas para a esfera desportiva, pouco importa se ele conseguiu ou não atingir o objetivo dele, que era prejudicar o time em benefício dos criminosos. Então, a partir do momento que ele age de uma forma a tentar conseguir aquela conduta, que ele consegue, só que no momento errado do jogo, porque ele não sabia que a expulsão após o término do jogo não computaria para os fins da aposta, isso, a meu ver, no meu entendimento, não é suficiente para elidir a responsabilidade dele. Ele estava intencionado em ser expulso sem qualquer motivo, em benefício de terceiro e em benefício financeiro ilícito dele próprio. Então, com isso, não é só a ética desportiva, né? Vai muito além disso. E também causa estranheza porque o STJD, em 2021, puniu o Zelov, que foi centroavante do Santos, está no Brasiliense, a mais de 300 dias de suspensão, porque ele ofendeu o árbitro e cuspiu na direção dele. Então, não tem... a pena, ela não é proporcional ao aspecto educativo que a pena exigiria. É difícil, Lupe, a gente fazer comparativos, né? Mas é o que o doutor João Felipe disse. Existem algumas situações que você vê uma punição muito grande e essa realmente continua chamando muita atenção. É verdade. E até pegando esse gancho, o doutor, a gente também viu algumas penas duras, como a do Romário, até mesmo de outros atletas que pegaram um gancho maior. O Romário foi banido do esporte. Esse julgamento que aconteceu recentemente, ele já é o julgamento definitivo, até mesmo dessa questão do Bauerman, ou ele pode ter aí um novo capítulo, um novo julgamento de algum relator que não entende ou não concorda com a punição que foi aplicada, independente do caso, o banimento do Romário ou esses 12 jogos do Bauerman? A todos eles têm o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, todos eles podem recorrer da decisão. Apesar deles recorrerem para o STJD, e foi o STJD quem julgou eles foram julgados pelas comissões, então seria o equivalente à primeira instância. Agora eles podem recorrer ao pleno do STJD e nada impede, dependendo do resultado, que eles recorram para o Tribunal Internacional do Esporte,
também para recorrer das decisões proferidas aqui no Brasil. Júlio Nascimento, tá com a gente, doutor João Felipe Artioli. Um abraço pro doutor João. Há muito tempo não conversamos, né? Saudações aí para esse grande amigo. Eu sou muito fã do doutor João. Doutor, uma dúvida que pintou, né, nessas últimas semanas, o Diego Porfírio foi citado em uma das conversas, né, que foram anexadas aí a todo o processo, e o jogador do Guarani acabou fazendo um acordo com o Ministério Público. E como é que funciona isso, né? Porque muitas vezes fica para o torcedor a dúvida, esse acordo diretamente inocenta o jogador, quando é possível fazer o acordo, quando não? Daria para explicar essa situação ou ela é muito específica? Bom dia, Júlio. A recíproca é verdadeira. Dá para explicar. Na verdade, esse acordo, assim como outros, como o Nino Paraíba, que jogou aqui na Ponte Preta também, é para não persecução penal. Ou seja, esse acordo é de uma forma bem simples. Eu vou contar tudo o que eu sei, mas eu não vou responder criminalmente por isso. Tá? Então, essa a lógica quando se tem um acordo com o Ministério Público. Agora, fazer esse acordo não implica em absolvição, muito pelo contrário, implica em confissão daquilo que praticou e, apesar de, dependendo dos crimes, dependendo da situação, não haver a persecução penal, não haver uma condenação penal para a pessoa, isso não tira o fato de que ela possa responder e ser condenada na esfera desportiva e também na esfera civil, que muita gente esquece, mas o clube é prejudicado, apostadores foram prejudicados, as casas de apostas foram prejudicadas, existe um vínculo muito, muito íntimo e particular do jogador com o clube e os patrocinadores, e isso pode ter outras repercussões, assim como também com torcedores e afins. Então, é muito mais amplo. No caso, quando há a delação e essa colaboração da parte para não ter qualquer outro prejuízo criminal, é somente nessa esfera e para não ter qualquer condenação criminal. Esses atletas respondem esportivamente, ou desportivamente e criminalmente também, doutor? Desportivamente, criminalmente e civilmente, Pio. São pelo menos em três frentes, além das implicações que tem no direito do trabalho, né? Com a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, porque apesar de, não, nesse momento principalmente, não só considerando aqueles que aceitaram fazer delação, mas aqueles que são citados e comprovadamente pela investigação tiveram envolvimento direto com essa associação criminosa, com a máfia das apostas, agiram com improbidade de conduta. E isso permite que o clube também rescinda o contrato por justa causa, o que o jogador não vai ter direito a nada. Então, seriam 4 frentes distintas que os jogadores estão envolvidos, que eles, por conta de um único ato praticado por eles. Ô, doutor João Felipe, só mais uma dúvida, e é bom conversar com o doutor João, porque ele, assim, ele responde de forma jurídica, mas com termos que a gente acaba entendendo, né? Muitos atletas estavam nesse esquema e fazendo parte de um clube. Eu vou pegar só um exemplo aqui. O Moraes, que agora ele era do Atlético, estava no Juventude, né? Tem um outro atleta que agora me fugiu o nome, o Boia, acho que é Boia, que também foi punido, pegou uma pena grande, estava no Juventude também. Sampaio Corrêa, se não me engano, tinham vários jogadores que participaram e estavam na equipe lá de São Luís do Maranhão. Qual a medida, além da rescisão de contrato, os clubes podem acionar esses atletas na justiça também, entendendo que o exemplo do Juventude estava na Série A, caiu para a Série B, houve um prejuízo financeiro para o clube. É claro que não sei se essa questão dos cartões, se isso mudaria alguma coisa dentro de campo, mas os clubes também podem entrar com um processo contra esses jogadores? Bom, Lupe, podem, assim como também profissionais do clube. Quantos empregos não custaram por ausência de rendimento do clube, que o profissional que trabalhava lá não tinha como controlar, que aquela falta de rendimento ou aquelas condutas que estavam acontecendo em campo, na verdade, não era mero acaso, era uma atuação dolosa de alguns atletas. É claro que medir, por exemplo, o Juventude, que os atos, por exemplo, do Paulo Miranda repercutiram diretamente para o rebaixamento, é um tanto quanto complexo fazer essa pergunta. Opa, tivemos um travamento na conexão do Dr. João Felipe Artioli,
que já vai refazer a conexão já para a gente já encerrar, né, a nossa entrevista, porque eu também, é muito complicado quando o pessoal diz o seguinte, né, Carlão? Mas a atitude do Bauerman, do Boia, do Romário, do Porfírio, de tantos outros citados, eles não interferiram diretamente no resultado. Como não? Interfere sim, interfere no rendimento do claro que interfere. Por exemplo, você toma um cartão com 2 minutos de jogo, você tá interferindo. Claro. Você é um jogador com cartão amarelo e um outro tipo de jogador sem cartão. E aí e aí o técnico tem que mexer na forma com que os volantes vão proteger o zagueiro, porque senão ele pode ficar... Qualquer situação dentro de campo, ela tem interferência no resultado. Então não tem essa não. E sem contar que é feita tipo toda uma atmosfera, o jogador ele vai para um bom hotel, ele fica concentrado, ele fica focado, ele entra no jogo preocupado em tomar um cartão, não em ganhar um jogo. Isso, não, ele tá preocupado em outra situação. Doutor João Felipe, tá de volta, tava no fim da sua resposta, doutor. Retomando, e pegando o gancho do que o Lupe e o Carlão acabaram de falar também, se o jogador ele não atuou de forma direta para o rebaixamento, o contexto acaba ajudando. Numa partida que o clube está empatando em 1-1, ou está ganhando de 1-0 e acaba empatando por conta de um pênalti cometido. Esse pênalti derrubou o clube? Não, mas muitas vezes esse 1 ponto faz falta, e quantos campeonatos um clube é rebaixado por 1 ponto de diferença do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Fora o que interfere em todo o contexto do time. Uma expulsão. Aí, vamos pegar o exemplo do Bauerman de novo. Mas a expulsão foi depois que acabou o jogo. Mas ele foi expulso e o técnico não pôde utilizá-lo. O treino é diferente, as condutas são diferentes, porque o jogador está suspenso. E dependendo do gancho e de quantas vezes é expulso, é mais de uma partida. Então o prejuízo acaba sendo maior. No direito civil existem diversas teses para que se possa cobrar alguma indenização de dano moral ou de dano material. Uma delas é a perda de uma chance. Ainda que esses atletas possam não ter contribuído diretamente para o rebaixamento, eles contribuíram de forma dolosa para que o rebaixamento se potencializasse. Então isso tirou do Juventude a oportunidade de brigar pela permanência na primeira divisão. Ainda que não tenha sido diretamente a causa do rebaixamento, isso afetou o trabalho do Juventude de permanência. Então seria possível. E como eu disse, assim como os profissionais que trabalharam, diretores de futebol, membros de comissão técnica, perderam o emprego, muitas vezes, por conta dessas condutas. E isso acaba ensejando essa responsabilidade civil que, com certeza, esses jogadores sequer pensaram que eles teriam. Doutor João Felipe Ettioli, advogado, especialista em direito desportivo. Obrigado mais uma vez, doutor. A gente vai se falando. É sempre um prazer falar com vocês. Uma ótima semana. Valeu, 11h48, intervalo, a gente já volta para falar da dupla campineira.